O deputado estadual licenciado Douglas Ruas, do PL, foi escolhido como pré-candidato do partido ao governo do Rio de Janeiro nas eleições desse ano. A informação é da Anita Prado e está lá no nosso site, no nosso portal de notícias, sbtnews.com.br. Atual secretário das cidades na gestão de Cláudio Castro, Ruas terá um nome formalizado em reunião em Brasília, com a presença do governador, do deputado Altineu Cortes, do senador Flávio Bolsonaro e do próprio pré-candidato. Na mesma articulação, segundo essa apuração da Anitta, ficou definido que o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, será o candidato a vice. A composição busca consolidar a aliança entre PL e progressistas e ampliar o tempo de televisão. Filho do prefeito de São Gonçalo, Ruas tem base política no município. Cláudio Castro, no segundo mandato, agora não pode disputar a reeleição e é cotado para uma vaga no Senado Federal. Vamos ouvir a Natália Fruê sobre essa apuração da Anitta, sobre essa composição do PL no Rio de Janeiro, porque parece que a direita, pelo menos o PL no Rio de Janeiro, já se encontrou muito mais do que o próprio governo federal, PT, partidos de esquerda, aliados do governo, aqui em São Paulo. É isso, Lívia. O Rio de Janeiro é berço, né, das campanhas e de todos os mandatos do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro, senador Flávio Bolsonaro também, e o vereador Carlos, que agora transferiu o domicílio eleitoral para Santa Catarina. Então, é natural que eles tenham dado uma atenção para esse estado, que é um colégio eleitoral importante, só perde, né, em número de eleitores para São Paulo e Minas Gerais. E aí chama a atenção o seguinte: é uma decisão que já mostra, sim, a prevalência aí da influência de Flávio e do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque vamos recordar aqui, o governador Cláudio Castro, 10 de março vai ser retomado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, em que ele vai ter que se debater aí com a própria possibilidade de ficar inelegível por 8 anos. Por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral aí acabou não transformando a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas houve um recurso, são 2 recursos que vão ser julgados pelo tribunal, então a vida de Cláudio Castro está mais difícil. E aí ele, inclusive, tinha filiado para, como o nome preferido, Nicola Miccioni, que é o secretário da Casa Civil dele, que poderia ser, inclusive, o candidato tampão, porque o Rio de Janeiro possivelmente vai ter que ter, se o julgamento dessa ação no TSE prosperar e ele for condenado, vai ter que ter, e ele saindo antes do prazo determinado pela Justiça Eleitoral, o Rio de Janeiro vai ter que ter uma eleição às pressas ali, uma escolha às pressas, uma eleição indireta, depois que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto para resolver essa situação. Então, esse era o preferido de Cláudio Castro. Acabou prevalecendo a construção feita pelo senador Flávio Bolsonaro, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque como é bom a gente voltar aqui, Lívia, com a fala de Valdemar Costa Neto dizendo que Bolsonaro que manda nos estados. Então essa é uma prova de que mesmo na papudinha, Bolsonaro está dando as cartas. Nesse caso do Rio de Janeiro, vale ressaltar também, conseguiu fazer um acordo de PL e PP, mas existem alguns estados em que vai ser uma briga feia, porque é o caso, por exemplo, de Santa Catarina, que Espiridião Amin acabou rifado, e também no Rio Grande do Sul, onde, se não houver um acerto em Santa Catarina, o palanque lá para governo do estado está sob risco. A gente tem falado muito, né, Natália Fruê, sobre a própria federação que está em construção, União Brasil e Progressistas e também outros partidos, cogitarem liberar os diretórios municipais, estaduais, para fazerem as próprias conexões, fazerem as próprias parcerias, os próprios projetos, porque a gente está falando de estados com realidades e com conduções da política muito diferentes. E aí você trouxe alguns exemplos disso para nós. E aí eu te perguntei, inclusive, sobre como o PL já está direcionado no Rio e fazendo uma contraposição sobre a diferença em relação à consolidação da esquerda aqui em São Paulo. E até aqui em São Paulo, o PL não está muito direcionado, assim, num candidato próprio, porque tem o próprio Tarcísio de Freitas, o governador, como candidato, né? Mas em Minas, que é um dos grandes colégios eleitorais que você citou, São Paulo, Rio e Minas,
Há um desejo do PL de colocar até o próprio Nicolas Ferreira, deputado federal, para ser o candidato ao governo, mas ele mesmo já disse que não quer, que não deseja isso. Mas a gente vê que nos principais colégios eleitorais, o PL está mais decidido já e direcionado do que os próprios partidos ligados ao governo federal. Isso é muito claro, né? Exato. A gente parte do pressuposto de que esse governo, esse terceiro mandato de Lula, ele nunca teve uma base, né? Porque os partidos que o elegeram hoje tem pouco mais de 120, 130 parlamentares. Então, a dificuldade para o governo, agora nessa chapa para a reeleição, ela também vem desde lá atrás, lá de 2022. Porque o PL agora tem essa construção de uma forma mais incisiva, até porque o PP, por exemplo, Partido Progressistas, que está nessa federação com União Brasil. Hoje, vamos recordar aqui, você toca num ponto importante. O PP, ele ameaça punir André Fufuca, que é ministro dos esportes, lá quando Ana Moser deixa o governo numa situação constrangedora para o governo, e permanece mesmo dizendo que vai apoiar Lula nessa chapa para a reeleição, porque na região dele o que vai funcionar é uma coligação com Lula. Então, essa dificuldade do governo federal reflete muito essa bagunça que é hoje essa suposta base de apoio do governo, porque o Progressistas, apesar de dizer que está mais perto de Flávio, continua na base do governo Lula. Celso Sabino, que é ex-União Brasil, também esteve ali e está dizendo que vai ter gente do União Brasil fazendo campanha para Lula. Então, isso reflete um pouco a dificuldade que Lula teve ao longo desse terceiro mandato, Lívia.